E é isso que a gente precisa fazer o tempo todo. A gente precisa olhar para nossa criança e identificar qual era a essência, o desejo por trás do sonho que ela nomeou quando criança, talvez de uma forma mais limitada. Mas é essa força que fazia o coração queimar que vai levar a gente para o nosso real propósito, chamado de vida. A mais um episódio do nosso podcast Mulheres Reais. Para mim é um privilégio, um grande prazer ter você aqui comigo. Lembrando que o propósito desse podcast é justamente dar voz às mulheres da vida real. Mulheres que tentam sempre equilibrar ali todas as tarefas, todos os acontecimentos da vida com os negócios, com a sua gestão em relação ao seu trabalho, empreendedorismo. Mulheres que têm lições de vida a nos ensinar. Mulheres que deixam sua marca no mundo, mas que nem sempre são ouvidas. Então aqui é um espaço específico para essas mulheres, que podem nos ensinar tanto. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de posicionamento e fotógrafa há mais de 10 anos. E no meu perfil, nas minhas redes sociais, eu sempre trago muito ensinamento para as empreendedoras. Então é um grande prazer para mim dar um norte, conseguir mostrar para elas todas as estratégias, tudo que a gente pode trazer em relação à excelência do nosso trabalho. Até porque não adianta você só ser boa, você tem que mostrar a sua excelência, você tem que saber como comunicar exatamente isso para as pessoas. E hoje, no nosso segundo episódio, a minha convidada é muito especial e ela tem um currículo, gente, muito único que eu vou contar para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho de quem é essa pessoa. Ela é psicóloga há mais de 10 anos, com especialização em Gestalt terapia, ou seja, já tem um pezinho na arte. Ela é mentora de mulheres que querem resgatar a sua potência através da conexão com a sua criança interior. Até porque se a gente não olha lá para o passado, para a nossa criança interior, muitas vezes a gente não consegue progredir para o futuro. E além disso, ela é pastora, mãe, artesã com um toque especial na cerâmica e além de tudo, ela prefere ser apresentada única e simplesmente como Carol Guevara. Seja muito bem-vinda, Carol! Muito obrigada, Thaís, pelo convite. Que bom estar aqui. Fala o nome, já dá um... Ai, meu Deus! Dá um friozinho na barriga, né? Esse lugar. Que bom. Muito obrigada por estar aqui, por abrir esse espaço e dar voz para as mulheres. Imagina, para mim é um prazer realmente ter você aqui. Eu tenho certeza que, pelo que eu já te conheço, eu sei que você tem muita coisa a compartilhar conosco e trazer muitas lições, né, sobre a sua própria experiência, sobre a sua história, como você foi escrevendo essa história, trilhando essa jornada tão linda. Então começa contando um pouquinho pra gente de quem é a Carol, da onde que você veio, né, o que te fez chegar aqui hoje, um resuminho aí. Bom, eu sou sonhadora desde pequena, desde criança. E a minha criança está sempre presente. Eu falo da nossa criança interior como essa parte nossa, da nossa essência, da nossa verdade. Porque quando nós éramos criança, nós nascemos exatamente como foi planejado por Deus. Nós nascemos livres, espontâneas, alegres, autênticas. E hoje eu me vejo vivendo muito mais essa essência, essa força. Claro que a gente cresce, as coisas vão se ajustando e a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje eu me vejo uma pessoa muito criativa, capaz de me reconhecer com minhas habilidades de comunicação, de arte, de criatividade, de leveza. Eu gosto muito de falar, amo falar, então comunicação é algo muito forte pra mim, que nem sempre foi assim. Então, falar muito era um problema, não era a potência, até viver, né, o meu reencontro. Então, a minha voz sempre foi muito tolhida, o que fez eu ficar muito calada por muito tempo, né, muito fechada. E hoje, poder colocar minha voz no mundo, eu vejo que é a grande força que eu tenho. Porque através da voz que eu tô ali na igreja, através da voz que eu tô cuidando dos meus pacientes, das minhas alunas, das minhas mentoradas e dos meus filhos, né? Que é inspiração pra mim todos os dias. O Lucas e a Malu com 3 anos, que quase ela estaria aqui. Teve uma participação especial. E o Lucas com 7 anos.
que tá sempre ali antenado nos assuntos, participando de tudo e me fazendo lembrar que ser criança é viver sua liberdade. E aí quando eu vou muito para essas cobranças, eu olho para eles e só me jogo, assim. Ai, que incrível. É uma história realmente muito especial. E antes da gente saber um pouco mais sobre a Carol, eu quero apresentar para vocês aqui as pessoas, as empresas que nos ajudam a acontecer esse podcast, que são os nossos patrocinadores. Então, o primeiro patrocínio que eu quero falar para vocês é da Mamba Produtora Audiovisual. A Mamba é responsável por toda essa estrutura, por essa questão do podcast, iluminação. Então, eles têm várias soluções para você que quer gravar o seu podcast, quer gravar o seu curso online, quer trazer ali soluções de vídeos criativos. Então você realmente pode contar com a Mamba Produtora, porque aqui eles têm a solução ideal. Além disso, nós também temos a Vanessa Pinheiro, da V7 Cachos. Como eu já falei, ela é especialista em cachos. Apesar de eu ter o cabelo meio escorrido aqui, é ela que cuida do meu cabelo e da minha maquiagem há mais de 6 anos. Então ela tem a premissa de ser uma especialista em cabelos naturais. Então você, mulher, que muitas vezes passa por um processo ali de transição capilar, que tem ali, não sabe muito bem como cuidar, tem alguns desafios em relação aos seus cachos, a Vanessa é a pessoa certa para te ajudar. E para completar esse time de peso, temos também a Mask Store. A Messi, que é responsável por todo o meu figurino aqui, pela roupa que eu tenho vestido, mostrado pra vocês. E a Messi, que é uma loja muito especial, que tem a Bruna, que é a proprietária, que também tem uma especialização em consultoria de estilo. Então você, mulher, que muitas vezes não sabe qual a melhor roupa, o melhor caimento, a cor que vai te favorecer, vai lá na Messi, que a Bruna vai te trazer essas informações e te ajudar muito. E além disso, nós temos também as nossas redes sociais. Então eu quero mostrar pra vocês aqui, Thaís Simplício, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós temos todos os canais no TikTok, Thaís.simplício. Então é só você me procurar lá que você vai ter muito conteúdo preciosíssimo. Então vale muito a pena, eu espero você. Carol, voltando aqui pro nosso papo. Então você me contou um pouquinho que você é muito sonhadora, que veio aí desde criança muitas coisas que te inspiraram, né? E hoje, como psicóloga, você teve algo específico que aconteceu na sua trajetória para te fazer escolher essa profissão? A psicologia não era a primeira opção. Não era? Não era a primeira opção. Era a última e talvez nem era. Caramba! Uma opção. O que você pensou em fazer antes? Eu sempre quis ser professora. Olha Mas só. eu digo que hoje eu tô extremamente realizada, porque através da psicologia eu também, né? Também ser ensina. mentora, ensinar os meus cursos, eu me vejo nesse lugar. Mas a gente sonha aquilo que tá dentro também do nosso alcance de visão. Os nossos sonhos, eles têm esse contorno. A gente às vezes não sabe nomear, a gente sabe pra a expansão, a gente queima o coração com os sonhos, que são muito autênticos, e eu vejo que os nossos sonhos revelam destinos. Mas a gente dá nome a partir do contexto de vida que a gente tem. Acaba sendo um pouco limitado ali, né? Exato. E eu, uma criança, eu nasci em Guarulhos, então eu sempre cresci num bairro muito simples, meus pais dirigiam igreja. Então, eu não tinha tanto conhecimento de carreira. Mas professor sempre tá na nossa vida. Sim. E eu lembro que, acho que na primeira série, eu conheci uma professora que, a hora que eu entrei na sala, era uma escola nova, a hora que eu entrei na sala, que eu vi, assim, no olhar dela, o sorriso dela, aquilo parece que me abraçou, né? Ai, que lindo. E aí eu falei, nossa, eu quero ser isso, eu quero fazer as pessoas sentirem isso que eu senti naquele momento. Então eu queria ser professora e queria ser missionária. Olha só. Porque o missionário, ele vai pro mundo, né? Então, desde pequena, eu era engajada com as coisas de missões e com as coisas de ensino na igreja. Então, pequena mesmo. Muito novinha. Muito novinha. Enquanto tava todo mundo lá brincando, eu chegava pra dizer, vamos todos sentar e vamos fazer escolinha e vamos fazer culto e vamos aprender. E todo mundo embarcava, Que legal. que era melhor. Já tinha uma liderança em si Já. ali, né? E aí era muito gostoso. E daí a gente brincava e eu ensinava e eu ia liderando. Então sempre foi esse sonho. Que ele revela muito, né? O meu propósito de vida, esse sonho, ele revela quem eu sou, pra onde eu vou, né? Os meus próximos caminhos. E é isso que a gente precisa fazer o tempo todo. A gente precisa olhar pra nossa criança e identificar qual era a essência, o desejo por trás do sonho que ela nomeou quando criança, talvez de uma forma mais limitada. Mas é essa força que fazia o coração queimar, que vai levar a gente para o nosso real propósito, chamado de vida. Então,
fui crescendo e fui entendendo que esse sonho revelava algo mais profundo, que era ajudar as pessoas. Então, como missionária, eu dizia que eu ia ser professora para poder entrar nos países e levar ensino e, através disso, me conectar e amar as pessoas. Então, eu sabia que eu queria ter um alcance para além das fronteiras. E eu sabia que eu queria amar as pessoas e servir as pessoas com carinho, com amor, com cura, né, com ensino. Educação, para mim, ela é algo que abre portas, que mostra possibilidades e caminhos. Então, quando começou na fase de vestibular, então sempre fui professora. Aí lá na fase de escolher profissão e carreira, a gente começa a pensar também, né, quanto que ganha. Exato. Aí precisamos pensar melhor nisso, porque o missionário ele é voluntário e o professor, Exato. infelizmente, não tá tão valorizado. Então eu falei, eu preciso pensar em mais caminhos. E, óbvio, né, fui pro extremo, porque a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas a gente cresce e a gente vai sempre em busca das nossas necessidades. Então, necessidade de validação, necessidade de reconhecimento, necessidade de ser visto, de ser ouvido. São coisas que a gente busca o resto da vida quando a gente não resolve essa necessidade lá na infância. E qual a profissão que eu vou ter mais reconhecimento, que realmente as pessoas vão parar para me ouvir, né? Que eu quero ter esse espaço de ser ouvida e valorizada. Medicina. Até porque o médico é a pessoa que mais entende dentro do ambiente, Exato, né? é que entende. Então, hoje eu olho e eu vejo que a minha escolha, ela estava muito pautada nas minhas dores. Era criança ferida tomando decisões por mim. O objetivo, ele é muito legítimo. Mas o caminho, ele estava baseado na dor. Porque eu estava mais pensando qual a profissão que eu realmente vou ser ouvida. Né? Qual profissão eu vou ter reconhecimento? Porque se eu talvez ganhar muito dinheiro, as pessoas vão me valorizar. Sim. Porque se eu trabalhar muito, as pessoas vão me valorizar. Porque se eu tiver um status, as pessoas vão me valorizar. Claro que na hora eu não entendia isso. Na hora eu só entendia assim, eu vou ajudar o mundo e o missionário, e você médica missionária em todos os lugares. Então, eu ia juntando as peças para tentar justificar aquele anseio do meu coração de estar com as pessoas. Mas, na dor, chega um momento que se a gente não olha para ela, a gente vai atropelando tudo para resolver dores internas que a gente nem sabe. Então, eu ia só atropelando tudo e dando argumento para justificar os sonhos. Mas, na verdade, faltava autoconhecimento, né? Faltava clareza do que realmente eu estava querendo, para onde eu estava indo, quanto ia me custar isso tudo. Então, foi medicina. Aí, na loucura, fiz um monte de coisa, fui parar na Bolívia. Nossa! Aí morei 1 ano e meio na Bolívia para fazer faculdade. E aí foi quando acho que realmente eu fui sentando, entrando em contato comigo e percebendo que medicina não era o único caminho. Talvez era o caminho que mais me afastaria do meu propósito, do que me conectaria. Pensando em mim e não em todo mundo, não é regra. Mas eu queria ter família, eu queria ter filhos, eu queria estar presente na igreja, eu queria sempre fazendo muitas coisas. Eu falei, para eu dar certo na medicina, os primeiros anos eu vou viver dentro de um hospital, com um estudo fora, para trazer para o Brasil, para validar. Vai ser um processo muito longo. Então, realmente é isso que eu quero? E aí, já com mais maturidade, eu comecei a me questionar se realmente era a medicina que realizaria aquele sonho, aquela chama. E aí, fui passando por vários processos, e numa das férias eu precisei entrar em terapia. Foi aí que eu descobri que o psicólogo fazia. Aí que eu tive contato com a terapia, que eu tive contato com o psicólogo. Ainda estava cursando medicina? Estava cursando medicina. Aí eu entrei na psicoterapia, aí eu conheci a profissão, conheci o que realmente fazia, e eu senti, né, o benefício de estar em terapia, de se conhecer, de se olhar, né, por esse ambiente seguro, identificar o que eu sentia sem julgamento, sem acusação, poder ser quem eu era. Então era um ambiente muito acolhedor, um ambiente que me despertava muito a minha possibilidade, coisas que estavam muito fechadas. E na terapia eu fui abrindo o olhar. E foi quando a gente começou a refletir sobre isso. Tá, pra quê? Pra que medicina? Foi a primeira vez que eu parei pra pensar, pra quê? Porque antes eu só tava atropelando. E aí foi quando ele, peraí, eu queria saber. Eu não tinha feito toda essa reflexão, professor vai ganhar, não vai ganhar. Eu só queria, assim, o status. E o professor não era a profissão de mais status, mas o médico era a profissão de muito status. Então, quando ela me pergunta, pra quê medicina?
Porque eu já não tava legal, eu já tava passando por várias coisas difíceis, longe de casa. Eu falei, pra quê? Mas aí que comecei a me responder essas perguntas. Mas isso não é uma verdade. Aí a gente começa a ver as crenças que tanto a sociedade como o nosso entorno vai colocando pra nós sobre profissão. Sim. Invalidando algumas e supervalorizando outras, o que também não é verdade. E você vai além das desculpas, né? Porque quando você tá ali, não, eu vou cursar medicina porque eu quero viajar ao mundo como voluntária, porque vai ser um trabalho que me paga bem, mas eu vou ser muito bem vista, eu vou ser notada, eu vou ser reconhecida. Você começa a criar umas desculpinhas pra estar ali, né? Pra ter aquela escolha. E na terapia é muito mais profundo isso, né? Além da desculpa, o que mais? O que te fez, né, de fato escolher isso? Exato. E acho que isso é muito importante pra gente ter como clareza, como consciência mesmo nas decisões, né? E essa clareza fez toda a diferença. Porque dali em diante eu comecei a me encontrar. A realmente ver a Carol e o que a Carol gostava, o que a Carol fazia. Entender que nenhuma carreira iria dar um lugar que eu preciso primeiro ocupar aqui. De me reconhecer, de me valorizar. Que a verdadeira valorização do outro só faz sentido se eu já fiz esse caminho aqui dentro de mim. Porque senão a gente fica sempre na insuficiência, na falta, né? Sempre é pouco, nunca tá bom. E aí a gente sempre tá ali fazendo de tudo num caminho de insatisfação. Então, eu comecei a identificar que eu preciso estar satisfeita aqui comigo. Primeiro, a satisfação interna, ela vai refletir nos meus resultados. E aí sim, eu estou livre para receber o reconhecimento dos outros sem que isso tome um lugar de prioridade na minha vida. Entendi. Né? Então isso é a cereja do bolo, não é a massa. A massa tem que vir daquilo que eu vejo, de como eu me sinto em relação àquilo. Senão eu poderia ser uma pessoa super, 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 mas que no meu vazio ali estaria oco. Que a hora que eu fecho a porta do quarto tá vazio de sentido, de propósito, de cansaço, de desgaste. Isso é uma coisa que eu não queria pra mim. Porque essa validação, nesse caso, viria só externa, né? Não é Só algo que externa. te preenche, não é algo que realmente você entende o propósito do que você tá fazendo e você sente orgulho de si mesma, né? Exato. É sempre o outro tem que reconhecer, o outro tem que validar. E isso realmente, quando a gente fala por anos, perdurando muito tempo, começa a machucar de verdade, né? Muito. E aí a gente começa a perceber o quanto que a opinião do outro molda a gente. Primeiro, na infância, a gente é formado a partir do olhar dos outros. Como os meus cuidadores, os meus pais me veem, o que dizem sobre mim, como reagem comigo, é um espelho. É a partir daquilo que eu vou sabendo quem eu sou e meu lugar no mundo. Sim. Então é ali que começa tudo. Só que a gente cresce e a gente continua buscando no outro. Quem eu sou, que lugar que eu posso ocupar e que eu não posso, que eu posso falar o que eu não posso, como eu posso me comportar como eu não posso. Então a gente está sempre fora. Só que depois que a gente se torna adulto, a gente já tem recurso interno para buscar isso dentro, né? No nosso corpo, na nossa fé, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade, nesse exercício de ser, né, na sua totalidade. A criança ela ainda está em desenvolvimento, ela é dependente, mas adultos não mais. Então, a gente precisa fazer esse movimento de ocupar o lugar que a gente tem. E isso é um encontro que precisa acontecer com a nossa criança interior. E aí, abrindo um pouquinho mais aqui, né? Eu falo muito de criança interior, que é a nossa essência. Mas isso também é uma conexão muito forte com a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é diferente da religião. Sim. Mas é essa conexão com algo que é maior, que transcende. E como cristã, né, na minha experiência, é muito forte a minha conexão com Deus. O que me reafirma propósito, o que me reafirma valor, o que me reafirma o meu destino, o meu chamado todos os dias. Então, eu tenho muita convicção do caminho que eu tô indo. E hoje eu olho e falo, caramba, aquela Carol tava tão perdida, coitada. E é engraçado até porque quando a gente fala de se sentir perdida e até dessa questão da convicção, quando você tem uma fé bem estruturada, né? Hoje em dia, o mundo, ele traz muitas informações. Então, se você entra no Instagram, o tempo todo tem alguém querendo ensinar alguma coisa, informação aparecendo, notícia ruim, notícia boa. Você é repleto de informações todos os dias. E muitas vezes isso confunde as pessoas a decidirem ou entenderem qual é o seu propósito, o porquê que ela está aqui no mundo. E eu falo que, pra mim, a fé é um dos pilares principais da minha vida justamente por isso. Porque dentro da minha fé, dentro do meu relacionamento com Deus, eu trago essa clareza do meu próximo passo. Sim. Essa clareza do, tá, eu vou pisar e Deus vai colocar o chão.
sabe? Então é exatamente isso. Mas se eu não tivesse esse pilar, se eu não tivesse esse relacionamento com Deus, se eu não tivesse ele, ainda que seja no meu negócio, porque às vezes as pessoas parecem que colocam em caixinhas. Aqui é a caixinha do seu trabalho. Aqui é a caixinha do seu casamento. Aqui é a caixinha da sua espiritualidade, do que você acredita. E na verdade nós somos um só. Então se a gente não coloca Deus no centro de tudo, de todas essas caixinhas, as coisas ficam muito mais difíceis, né? Sim. E você consegue ter essa clareza do próximo passo quando você tem essa convicção, como você comentou. Muito bem. É bem isso. Deus tem que estar no centro. Exato. E quando você falou de esses questionamentos todos que você tomou que você teve em relação à sua decisão sobre a medicina, você no fim optou por parar, por trancar o curso ali? Foi. Eu tive problema de saúde lá, né? Então as coisas começaram a ficar bem apertadas e era de aspecto emocional. Então eu comecei a fazer a terapia para entender e aí para olhar pra saúde, eu voltei a olhar pra mim, porque não adianta, tudo acontece, né? Tá interligado. Tudo ali, tá ligado, tudo tá conectado. Mas ainda assim, terminou aquelas férias, eu voltei pra lá. Mas eu voltei com outros pensamentos, eu voltei com outro posicionamento, as coisas já foram mudando de sentido. E aí meu pai foi pra lá. Ele falou, não, fiquei sabendo que você não tá bem, então você vai voltar. Aí eu fiquei, não, de maneira nenhuma, não tá me questionando, posso, né? Como assim? Aí eu fiz todo um movimento pra convencer ele que eu estava muito bem, estava tudo certo. Tinha tomado a decisão certa, Tinha tomado né? a decisão certa, que isso, eu tô aqui por um propósito. O que, né, foi. Aí quando ele falou, tá bom, filha, você fica então, né, se cuida e tal. Aí eu falei, ok. Agora que a escolha é minha, eu vou embora. Aquela coisa bem adolescente, assim, resolvido da vida, né? Bem empoderada ali, né? Bem, eu sou quem decido. Não vou nunca dizer que eu fui embora porque você veio me buscar. Eu fui embora porque eu quis. Eu estou fechando esse ciclo. E foi uma lição muito importante sobre fechar ciclos na nossa vida, né? Então, aí ali eu me despedi, mas eu ainda tava começando a entender. Então, assim, a terapia num primeiro momento abriu um buracão, entendeu? Aí eu vi que não era aquele quadradinho que eu pensava da vida, que só existia professor ou médico nos dois extremos, que o mundo profissional, ele era muito vasto, muito amplo, que as possibilidades são muito amplas. Fora aquela crença, né, de que, se eu comecei num lugar muito simples, se eu não tive recurso, eu nunca vou poder. Então eu queria romper isso de nunca vou poder, porque eu acredito muito nisso que a gente rompe, mas eu não precisava ir, né, pro outro extremo. Qualquer área que eu for com o meu coração já é um grande romper, visto de onde eu vim, o recurso que eu tinha na infância. Então, só que assim, abriu a porta, sabe? Tava na caixinha, aí a terapia no primeiro momento abriu a porta, aí eu olhei e falei, Deus, é tudo isso, e agora pra onde eu vou? Tanta possibilidade, o que eu escolho agora, O que eu vou? E aí ainda a gente fica preso no que tá mais seguro, entre aspas, ou seja, no que tá mais conhecido. Meu pai falou, não, volta, vai fazer cursinho. Porque eu tinha percebido que naquela época, hoje as coisas já mudaram bastante, eu gastaria também, ele falou, Carol, o tempo que você vai gastar aqui pra se formar, você fica no cursinho, porque você sai daqui formada, mas aí você tem que fazer cursinho lá pra validar o diploma. Faz o cursinho antes, aí você já sai pronta. E ele tentando me ajudar a pensar, né? Tentando falar assim, sai da caixinha. Trazer alternativa ali. Sai da caixinha, pensa mais coisa. Aí eu falei, não, vou voltar, vou fazer cursinho. Eu já tinha começado um curso de instrumentação cirúrgica. Aí eu falei, não, vou terminar o curso, assim, eu já fico mais próxima desse ambiente pra ver se realmente é um ambiente que eu quero estar. Porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, eu não tinha referência. Eu tinha o que o senso comum fala. E aí eu voltei pra fazer cursinho. Eu voltei, fui terminar a instrumentação cirúrgica, terminei, cheguei a trabalhar, né, com ginecologista, fazer algumas cirurgias. Pude conhecer, é muito incrível, mas aí eu tive certeza que não era uma realidade do que eu queria, porque não era o que eu ia fazer realmente. E deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso. Essas duas renúncias que você fez, vamos dizer assim, né? Tanto da faculdade de medicina lá da Bolívia,
quanto depois de ter a experiência em instrumentação e falar, não é isso, você sentiu em algum momento algum tipo de sentimento de fracasso? Ou de, poxa, parece que eu tento, ainda não me encontro, parece que quando eu acho que é alguma coisa, que é isso que é o meu caminho, eu vou lá e quebro a cara. Você sentiu de fato alguma coisa nesse aspecto? Senti, e as pessoas falavam também, né? Os mais próximos, principalmente. E como foi a sua reação? E eu, assim, por fora a gente cria capas, né? A gente tem ótimas máscaras pra gente lidar, então eu sempre tinha muitos argumentos. Mas tudo aquilo que você tem que explicar demais, não tá saindo do coração. Porque aquilo que é verdadeiro, precisa fazer força, você não precisa justificar pro outro quando você tá bem resolvido com você. E é interessante, né? Porque desde lá, eu vejo hoje, assim, Deus me estruturando para as coisas que eu falo hoje, né? Enfim, me sentia fracassada, me sentia frustrada, mas o rótulo era aquela que nunca termina nada, entendeu? Nunca termina nada, porque essa ânsia de ter o meu lugar, né, de ser alguém, eu ia atropelando tudo. Então, antes de terminar o ensino médio, eu já estava fazendo cursinho. No primeiro fracasso do cursinho, eu já entrei para fazer... esse caminho eu queria fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Nossa. Aí eu comecei a fazer inglês porque eu queria fazer intercâmbio, porque o intercâmbio ia acelerar o processo lá na frente, porque eu tinha que ter... Sabe assim, eu ia encavalando. Aí eu não terminei o inglês, eu não fiz o intercâmbio, eu não terminei o cursinho, eu comecei a instrumentação e parei no meio. Aí eu fui pra Bolívia e parei no meio, entendeu? E sempre eu ia fazendo artesanatos, mas aí, tipo, pra fazer essas coisas eu não terminei, não terminava um curso ou outro. Então eu tava, assim, com uma coleção de coisas inacabadas. E voltar, apesar de eu saber muito bem que aquilo tinha terminado, era mais um item da lista de coisas que eu nunca terminei e que jamais terminaria. Então, nossa, mas outra coisa que você não terminou? Nossa, mas e agora? O que você vai fazer? E aí eu voltei já na pilha, porque também tem essa, né? Quando a gente vai se acumulando de coisas, a gente também tá evitando sentir, né? A gente também tá evitando olhar aqui dentro. Aí eu já cheguei terminando a instrumentação, fazendo cursinho e, claro, falei, já vou entrar na faculdade, porque eu não quero perder tempo. Não basta uma coisa atrás da outra, vamos fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou perder tempo, vou fazer o quê? Aí que eu escolhi a psicologia, sem nenhuma convicção. Esse de fato. Porque eu falei, não, psicologia, o que eu entendi? Como eu não sei nada do que eu quero, e nem sei se isso vai acontecer um dia, como eu estou completamente desorientada, mas eu amei minha psicóloga, eu quero ser igual a minha psicóloga, então pronto. Mas aí eu entendi que o psicólogo podia estar na escola, podia estar no hospital, podia estar na assistência social, poderia estar na clínica individual, poderia estar numa empresa, na área organizacional. Tem várias áreas de atuação, né? Então eu falei, cara, o lugar que eu vou errar menos é na psicologia, porque daí eu faço psicologia, eu posso ir para qualquer um desses contextos e depois eu me especializo em alguma coisa, assim eu não perco tempo, porque eu tinha essa pressa de ter o meu lugar no mundo. E aí eu falei, foi. Aí meu pai falou, olha, só que agora, calma, né? Calma, porque a gente fez tudo que você queria agora, do seu jeito. Aí eu, calma nada, vamos dar um jeito nisso. Isso é uma coisa que eu reconheço na história, sabe, Thaís? Mesmo quando tinha várias barreiras, a determinação de falar, não, vamos dar um jeitinho, vai dar. Me fez quebrar muito a cara, mas também me trouxe muita resiliência pra entender que se eu quero algo, eu vou lutar por ele. Mesmo que lá na frente eu quebre a cara. A cara. E lá na frente eu posso quebrar a cara, mas eu fui, eu Sim. tentei, eu vou dizer da minha experiência se foi bom ou se não foi bom. E é engraçado que você acaba passando por cima também dessas opiniões, né? Porque muitas vezes eu, na minha própria vida, na minha história, eu também paro pra olhar momentos em que eu quase tomei decisões e fiz escolhas diferentes, única e exclusivamente porque eu estava ouvindo o outro e não a mim. Eu também não terminei a faculdade. Eu queria fazer uma faculdade de engenharia, porque eu vim da área administrativa e eu trabalhei dentro de uma indústria. Eu queria fazer engenharia da produção, porque pra mim era muito legal o que acontecia nesse ambiente da produção, mas porque também ia dar muito dinheiro e porque eu ia ter um futuro. Não consegui, porque de fato era um custo muito alto e eu queria fazer faculdade pública, federal ou ter bolsa, algo do tipo. Entrei numa faculdade pública na área de logística, que meio que não tem nada a ver. Hoje ainda eu encaixo em algumas coisas na minha vida, mas é um conhecimento muito diferente.
E eu, quando eu decidi viver da fotografia, eu tive que trancar a faculdade, porque a faculdade era em outra cidade, a 60 quilômetros daqui, e eu trabalhava o dia todo, estudava e tal, então era bem difícil. Só que eu tive muitas interferências externas. Então, dentro da minha própria casa, meu pai falava, não, você só vai ser alguém na vida se você fizer faculdade. Aí as pessoas ao redor, mas como assim você vai largar a faculdade para tentar um negócio próprio? E a gente que é empreendedora também, você vê que muitas vezes as pessoas que estão de fora, principalmente até quem está dentro da sua casa, sua família, não vai te apoiar, não vai te dar essa motivação, não vai te dar esse apoio de fato, e você tem que ter muita convicção do que você quer, né? Que na sua história você relata muito isso, que apesar de todos os desafios, problemas e dificuldades, você não deixava a bola cair, você tinha ali, renovava energia, dormia, acordava, bateria carregada e vamos, né? Isso é muito incrível mesmo, de você ir além da opinião externa e ainda ter forças, né? Nisso, Thaís, eu vejo o empreendedorismo já na essência, sabe? Porque isso é a vida de empreendedor. Vão falar, não vão falar, mas se você tem um alvo, você acredita, você olha para esse alvo e segue essa direção sem se distrair com os ruídos que vão vir do lado. Exato. Porque vai ter ruído o tempo todo. E por melhor que sejam as intenções, se a gente for olhar para a intenção das pessoas, a gente também paralisa. Porque, graças a Deus, os meus pais são pessoas maravilhosas. Mas é aquilo que eu falei, o nosso campo de visão a partir da nossa experiência vivida. Então, eles tentavam me ajudar a partir daquilo que era conhecido para eles. E eu queria romper. Eu queria ir além. Então, claro, no conselho deles provavelmente estaria mais segura, sim, mas também estaria mais limitada. Então, a gente entender que o carinho das pessoas ao nosso redor muitas vezes vai vir para criticar, ou para julgar, ou para podar. Às vezes é uma tentativa também de proteger. Mas a gente entender que quem põe limites e diz até onde cada um vai alcançar, vai ter acesso ao teu coração, ao lugar das tuas decisões, é você. Sim. Né? Então, tinha vozes que vinham, assim, tipo, do ambiente que eu vivia, dessa coisa de, você nunca termina nada, nossa, mas a sua voz é muito irritante, nossa, você fala muito, não sei o quê. Que eu simplesmente falava, cara, quem que é essa pessoa? Né? Me ofendia, me chateava, me encolhia, mas... E tinha as vozes das pessoas muito mais próximas, que tinha muito mais acesso e que me machucava muito mais. Mas que eu também precisei, ao longo do tempo, entender que tinham cuidado, mas que não, né? Que não dava, porque eu precisava testar, eu precisava tentar. Então, ao mesmo tempo que eu fui uma criança super boazinha, despertar minha criança interior me fez me ver também uma criança muito teimosa. Sim. E uma teimosia que eu orgulho muito hoje de dizer, mas porque a teimosia chamada, na real, é uma persistência autêntica, né? Que sempre esteve comigo. Então, por uma fase, eu só me via como a menina boazinha. E acaba aceitando o que todo mundo fala, né? Porque eu rejeitava a teimosia, que me diziam que eu era teimosa, chata, porque vinha pejorativo, vinha como rótulo. A gente carrega muitos rótulos. Sim. Mas quando a gente trabalha, né, quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, aprende a se acolher, aprende a se ouvir, a gente consegue, então, ter essa força de resgatar os rótulos para ressignificá-los. E aí, nesse meu processo de autoconhecimento, de muitos anos, que eu comecei a falar, peraí, teimosa? Não. Eu sou resiliente, eu sou persistente, eu sei o que eu quero. Me chamavam de teimosa porque é o jeito que davam conta de lidar com isso. Era o conhecido ali, né? E eu nem lembrava que eu era assim. Às vezes até destoava, assim, na família, eu falando, nossa, mas eu sou tão boazinha. E família, você nunca foi boazinha, não. Olha só. Mas eu falei, que bom que eu, criança, tinha essa ousadia. Que foi sufocada, mas que tava ali, sabe? Pedindo espaço. Mas no atropelar das coisas eu não conseguia perceber com clareza e alinhar e estruturar isso. O que na vida adulta a gente já pode fazer. E que a gente pode se antecipar, né? Sem quebrar tanta cabeça, quando a gente entende que tem momentos que a gente precisa parar. Que parar, planejar, organizar, se ouvir é ganhar processo, ganhar caminho lá na frente. E não encher de coisa. Então, isso é algo que eu trago hoje para minha vida, para o meu empreendedorismo, para o meu posicionamento, para as minhas mentorias, que é vamos sentir. Então, todos os meus produtos, todos os meus cursos, eu começo olhando para a criança interior. Em que momento
momento, eu ia te perguntar isso, em que momento que chegou a criança interior dentro dos estudos ali da psicologia? Assim, sempre esteve, mas não com esse nome, né? Eu sempre amei crianças, então lembra que de criança eu já cuidava das crianças. Sim. E daí quando a gente veio de Guarulhos para Salto, eu não tinha ninguém na igreja que ajudasse as crianças, que cuidasse delas. Eu com 12 anos já vou liderar as crianças e agora eu sou líder do Ministério Kids. E aí eu já dava aulas, então eu tava realizada ali, né? Legal. E eu vejo que isso foi a força que me fez superar muitos desafios, porque eu tinha esse lugar que mesmo sem saber da minha criança, eu estava sempre conectada com ela. Minha adolescência toda, minha juventude toda. Então, dali eu comecei a liderar as crianças, cuidar das crianças, até me casar. Porque quando eu me casei, eu fiz uma pausa. Não, fui pra Bolívia, fiz uma pausa, voltei, continuei com as crianças, fiz uma pausa pra casar, e depois voltei de novo com as crianças, parei pra ir pro Praise Him. Parei de liderar a criança pra ir pro Praise Him, dos 12 aos 33. Uau, sempre lidando com criança. Sempre criança. Então, muito forte que eu amo criança. Eu amo criança, então eu queria ser médica pediatra, eu queria ser psicóloga infantil, eu queria estar na escola. A professora tá muito ligada, né? O estereótipo da professora é com crianças, então eu sempre... Criança foi uma paixão. Sempre achei criança autêntica, verdadeira, isso sempre me encantou. Criança fala a verdade. E eu sempre me sentia muito excluída, muito rejeitada, muito diferente das pessoas da minha idade, das meninas, meus gostos. Então eu nunca fui. E nas crianças eu tinha um lugar, entendeu? Porque criança acolhe, criança não rejeita, criança ama de verdade, criança não mente, criança não finge que gosta. Criança gosta e se não gosta, não gosta. Mas conversa sobre isso, criança não fica magoada por qualquer coisa, né? Criança e acabou. Então, isso sempre me encantou e eu sempre optei estar com as crianças. Então, se eu tava numa festa, eu ia estar cuidando das crianças. Se eu tava na igreja, eu estava com as crianças. Então, foi um lugar... Essa força da criança autêntica, verdadeira, espontânea, me atraiu sempre. Então, eu queria viver pelas crianças. Ok. Psicologia, terminei, fui trabalhar em organizacional. Passou, fui pra clínica 100%. Fiz a transição da CLT. Depois já de 5 anos de formada, eu atendia e trabalhava. Aquela coisa, né? Que eu já falei de tudo ao mesmo tempo. Eu tinha aquela crença de que só dá pra ser clínica com 10 anos de formada, porque é o que o psicólogo ouve na faculdade o tempo inteiro. E muitas empreendedoras começam assim também, né? Acaba ficando ali no CLT durante a semana e no fim de semana ou após o expediente vai fazendo o seu negócio até sentir uma confiança para poder realmente ir para o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, né? E era isso. Então foram 5 anos naquele sufoco. Empresa, fim de semana, noite, clínica. E aí chegou o momento de decidir sair e ficar 100% na clínica. Por que eu tava falando isso? Peraí. Que como entrou a criança anterior. Entrou a criança anterior. Ok, fui atender infantil. E aí foi um choque, porque eu falei, cara, eu não gosto de atender criança. Público infantil. Você tá brincando? E aí eu falei, e agora? Tipo, a minha vida inteira acabou? Como assim? Olha só. Porque o que acontece? Na clínica a gente vê a dor, né? Sim. Então, mexia muito comigo receber crianças em sofrimento. E ainda mais o sofrimento emocional. Então, aquilo acabava comigo. Me consumia demais, porque eu queria resolver o problema das crianças. E o papel do psicólogo não é resolver os problemas, mas é abrir portas, é abrir caminhos, é acompanhar na dor, né? É suportar com, né? Sim. Ai, caramba, aí eu falei, e agora? E aí eu percebia que, assim, muitas crianças que chegavam pra mim, a causa raiz eram os pais. Os pais que estavam mal resolvidos e projetavam nos filhos, os pais que não estavam realizados e projetavam nos filhos, os pais que tinham conflitos e descarregavam nos filhos. Então, isso me frustrava ainda mais, porque eu falava, não é o que eu vou construir com a criança se ela não mudar esse ambiente. Porque o ambiente estava muito adoecedor. E nem sempre, muitos pais estavam assim, realmente engajados e mudavam, iam para terapia, iam olhar para si mesmos para poder resolver, né, o que estava aparecendo, aflorando nos filhos, que era um reflexo de si. Mas muitos negligenciavam. Da mesma maneira que negligenciavam sua criança interior, também negligenciavam os filhos e não era nem por intenção.
Eu tenho dificuldade de ver maldade nas pessoas, você já percebeu? Então eu sempre procuro pensar assim, é uma situação mal resolvida e faz com que a pessoa fique cega pra isso que ela tá fazendo. Ok. Então eu falei, tá bom, eu vou atender o público adulto, mas ainda tava meio ali tentando encontrar, e agora nessa transição veio a pandemia. Então a pandemia parou tudo, fomos pro online, eu já estava só com o público adulto. E na clínica você tava na época? Tava na clínica, eu tinha saído da empresa, comecei num lugar que eu alugava proporcional. E aí tava fluindo, eu com uma amiga da faculdade alugamos uma sala para fazer a nossa clínica. A gente chamou design, ficou linda a sala. Quando a gente terminou a sala do jeito que a gente queria, veio a pandemia. Veio a pandemia. Nossa. Aí a pandemia, fecha tudo. E aí nesse momento eu falei, e agora, né? Porque eu tava grávida da Malu, a Malu tava nascendo. E meus pacientes já não queriam ir para online, porque eu falei, eu vou ter bebê, então a gente vai fazer atendimento online até eu retornar. Eles não queriam. Tinha uma resistência muito grande ainda do online antes da pandemia. Isso mudou bastante, né? Muito. Eu só atendia online pacientes do exterior. Né? Ninguém queria online. E aí bateu um leve desespero, né, do empreendedor autônomo que fala, e agora? Deu ruim, e agora? O que eu vou fazer? Eu já estava no YouTube, quando eu saí da CLT, eu abri um canal no YouTube, mas ainda estava sem saber o que estava fazendo, ali explorando, falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Não tinha tido esse encontro. Então, às vezes eu falava de infância, às vezes eu falava de ansiedade, mas eu falava... A minha questão era assim, como que eu vou falar do que eu amo, que é criança, se o meu público não é criança? Se eu falar disso, eu vou atrair pacientes do público infantil. E eu não quero mais trabalhar com criança, porque não me fazia bem. Me fazia mal emocionalmente, assim. Eu me apegava demais. E é diferente na igreja, né? O caminho é outro. Eu cuidar das crianças na igreja é outra proposta ali. Eu pegava as crianças pra brincar. Na clínica eu pegava pra olhar só a dor. Falei, ai meu Deus, e agora? Aí, pandemia, foi quando eu falei, não, preciso investir, preciso fazer uma mentoria, porque não dá pra ir sozinha. Eu tentava e parava, não tinha sentido, porque eu vejo muitas empreendedoras assim. Ah, eu vou pagar pra isso? Não, eu acho que eu consigo. Eu vejo todo mundo fazendo, eu sei já o que fazem, eu vou fazer. Mas não faz. Não faz. Você procrastina, você erra o caminho, você se perde, você não tem o pulo do gato. Então, a mentoria, ela tem muito essa função de dar o pulo do gato, de pegar na mão, de impulsionar você, porque direcionar mesmo, né? Porque o mentor, ele vai ver coisas que você não tá conseguindo ver, porque às vezes você tá arraigado na dor, agarrado na dor, apegado na dor, então você não consegue ver a tua potência. E o mentor, assim como o psicólogo, ele é um olhar de fora, ele consegue ver, né, que você não é uma ferida, você é uma joia. Exato. Você só falta polir, ele sabe exatamente onde e como polir, porque ele já viveu o processo, né? Fui pra mentoria. Aí na mentoria, aí eu falei, não dá. Todo mundo fala que você tem que falar primeiro do que você mais ama, do que você mais gosta. Mas não dá pra eu falar do que eu gosto, não dá pra eu falar do que eu amo, porque não é o que eu quero trabalhar. E aí, tipo, hã? Que isso? Como assim você não quer trabalhar com o que você ama? Falei, aí eu expliquei. Aí ela falou, aí ela que me deu um insight, ela é psicóloga também. Ela falou, Carol, você já parou pra pensar que você quer e você ama falar de criança e é com criança que você vai falar? Mas não a criança que está na infância. É a criança dos adultos, a criança interior dos adultos. E só foi isso, porque era uma mentoria em grupo. Eu tive o meu momento ali, e aí ela, é isso, aí eu, hã? É tipo... Como eu nunca pensei nisso, né? Como eu nunca pensei nisso? Como assim? Aí foi um ponto ali que marcou mesmo. Aí eu fui estudar, porque eu tinha uma grande resistência com criança interior, né? Por quê? Porque você já tinha passado por esse assunto ali na faculdade em algum momento? Na faculdade, não. Na faculdade não se falava em criança interior. Claro que sim, estudava que tudo que você vive na infância afeta na vida adulta. Mas não tinha esse nome de criança interior. Tanto que eu resgatei meu primeiro vídeo falando de psicologia lá em 2018. E eu tava falando sobre procrastinação, explicando a procrastinação que tudo aquilo que você viveu na infância vai influenciar no que vai acontecer com você na vida adulta. E falando, cara, eu já estava falando de criança interior, só que eu não digo esse nome. Por quê? Hoje se fala muito, mas antigamente, quem falava de criança interior estava sempre muito ligado ao místico, entendeu? Tava dentro dessas teorias mais holísticas,
mais integrativas, que envolvia outras influências que não só a psicologia. Entendi. E eu, como cristã, tinha muita Resistência com isso. Eu falava, não, imagina, isso não é de Deus. Não vou olhar pra isso. Eu achava até interessante, mas eu não me abria pra conhecer, porque eu tinha essa ideia de que criança interior estava trabalhando algo espiritual. E então, eu não quero saber. Quando ela falou disso, eu falei, pera, deixa eu entender. Aí eu fui estudar o que é criança interior, de onde veio esse termo. Aí eu comecei a perceber várias coisas que eu tinha estudado, que só não carregava o nome da criança interior, mas era criança interior. Então, Jung, que era um psicólogo que trouxe esse conceito de criança interior dentro dos seus arquétipos. E aí depois disso foi se desenrolando. A Gestalt terapia, que é a abordagem que eu trabalho, acho que é a única abordagem da psicologia, além da junguiana, que traz muito forte o conceito de criança interior. E aí as coisas começaram a encaixar e fazer sentido. E aí eu entendi que o trabalho de criança interior, sim, ele é um trabalho que vai olhar para nós integralmente. Como corpo, alma, espírito, social, né? Todos os nossos aspectos. Mas não quer dizer que você precisa trabalhar essa espiritualidade dentro de uma determinada religião. Seja ela espírita, seja místico, seja o evangélico. Não. É um trabalho que vai trazer muito essa questão de você olhar para algo que vai além de você. E aí eu falei, então pera. E aí foi uma chave, porque eu falei, a psicologia tá abrindo mão de algo tão profundo e transformador, sendo que isso é da psicologia. Sim. Isso nasceu com a psicologia. Né? Só que aí os psicólogos eles ficam muito presos, muito limitados, com muito medo da barreira ética e tudo mais. Então Até porque também quanto menos se fala de um assunto, menos as pessoas querem falar muitas vezes, né? Dentro de todos os profissionais da psicologia, às vezes por não ser um termo tão falado quando você começou, todo mundo fica com um pezinho atrás de, não, se eu falar pode gerar uma polêmica. Ainda mais hoje em dia com redes sociais e internet, né? Querendo ou não, isso acaba afetando um pouco. E aí eu fui com a criança interior. Em paralelo, né, eu tava no meu processo terapêutico, eu tinha trocado de psicóloga recente, comecei com uma gestalt terapeuta. E na primeira sessão, eu vou confessar, aqui, né? Vamos um segredinho. Vamos abrir um segredinho aqui, que eu burlava a minha terapia, entendeu? Eu sempre fiz terapia, depois da Bolívia, tudo que eu fiz faculdade, fiquei um tempo sem fazer depois. Mas chegou uma fase na faculdade que a gente precisa fazer a terapia, né? Porque a gente vai estar em contato com a dor do outro. Enfim, eu ia, mas não falava de mim, não falava do profundo, eu ficava no raso, falava dos outros, falava de tudo mesmo de mim. Então eu burlava muito, entendeu? Não me deixava ser vista. Entendi. Só que daí a Regina, ela pegou fundo ali, sabe? Ela me viu, me ouviu e pegou. E aí ela fez um trabalho de criança interior comigo. E aquilo ali foi muito transformador. Porque ao mesmo tempo que eu queria ser vista e olhada e validada, eu me escondia. Eu tinha esse desejo, mas o meu movimento era de me esconder. Entendi. Por exemplo, eu quis fazer faculdade, eu fui para outro. Eu queria ser vista, ser reconhecida, e aí fui pra onde? Fui pra outro país. Não faz sentido, né? Não tá alinhado. Você foi se esconder. Como assim? Você foi se esconder pra quê? E aí ela pegou isso e trouxe onde começou. Qual foi a cena nuclear que eu vivi que me fez fazer a gente fala um pacto, né? Fazer esse pacto que é o comportamento que eu expressava em todas as minhas relações, em todos os ambientes que eu ocupava. Até de recolher a minha voz. Então, em outro momento, talvez eu estaria falando assim com você. Nossa! Eu ia falar pra dentro, baixinho. Ou ia ficar tentando forçar. Entende? Eu ia ficar forçando a voz, porque eu tinha vergonha. Mas era esse embotamento. Na hora que ela pegou aquilo, eu falei... E aí, foi bem na fase que eu tava começando a explorar a criança interior. E eu falei, esse é o trabalho de criança interior. Sensacional. Falei, nossa! Aí eu comecei a viver o processo. Entendi. Eu comecei a passar por várias experiências e workshops e imersão, tudo de criança interior, porque a gente precisa ter experiência antes de levar o outro, né? Eu não posso levar ninguém por um caminho que eu não percorri. E aí eu fui falando de criança interior, estudando, mergulhei totalmente e fui. E aí o negócio começou
começou a desabrochar ali, começou a frutificar. E começou tudo a fazer sentido, e as peças se encaixando, e aí o crescimento veio como resultado, né? A expansão, e aí agenda cheia, e aí outros cursos, e daí grupos terapêuticos, e aí veio a mentoria. E aí as coisas começaram a fluir. Por quê? Posicionamento, né? Sim. Porque Dona Thaís sempre fala do posicionamento. E é isso que eu ia perguntar agora, porque quando você se encontrou ali no momento crucial na pandemia, que eu preciso me reinventar de alguma forma, eu preciso dar aqui trazer uma alternativa para eu não ficar mais sem pacientes, para eu entrar no que todo mundo tá fazendo de se atualizar, de trazer as redes sociais, de ter um posicionamento digital, você acabou colocando também a sua voz ali dentro do digital. Você já tinha isso em mente, que era um plano de você entrar, de você falar sobre o teu trabalho nas redes sociais, ou não foi exclusivamente porque, tipo, foi colocado contra a parede, tem que se virar, e até hoje que você tem um posicionamento muito bem definido, muito forte ali, né? Como que foi um pouquinho essa trajetória? O Instagram, eu não entendia bolhufas. É. Mas, e na época, ali 2017, 2018, mais ou menos, não tinha tanto, era Facebook, né? Exato, era mais Facebook. Então, quando eu saí da CLT, eu fui lá, inclusive foi o Thales que me acompanhou, me ajudou com tudo e ficou ali na minha cabeça, faz uma rede social, você tem que ter uma rede social de trabalho, abre alguma coisa. Ele foi uma pessoa muito importante, porque ele falava assim, a gente ama te ouvir falar, faz um canal no YouTube, nossa, você é fantástica. Então, ele me validava muito. Eu dei aula pra ele quando criança, né? Olha só. Ele, a Anne, a Stephanie, eu dei aula pra eles quando eles eram crianças, e eles já eram jovens agora, antenados, porque, né? Atualizadíssimos, e eu sempre ali dentro da empresa nem sabia que existia vida social no digital, como assim? E então eles me incentivaram muito. Então lá em finalzinho de 2017, eu abri meu canal no YouTube, 2018, janeiro, por ali. Abri meu canal no YouTube e no Instagram. Mas como eu não entendia de Instagram, e o Instagram era muito... Era rede de adolescente, assim. Não era um lugar onde as pessoas estavam pra consumir e tudo mais. O YouTube era mais forte. Então eu tava focando no YouTube, mas sem saber muito bem. Então foi 2017, 2018, 2019. Eu aparecia no Instagram, falava uma coisa ou outra, mas um posicionamento muito frágil, assim, muito o que os outros estão falando, o que eu vou falar. Eu sempre tive uma veia de autenticidade muito grande, assim, eu não queria copiar. Então, muita psicóloga nessa época pegava aqueles posts de frasinha pronta, Sim. print e cola, né? Print e cola. Eu não queria, porque eu falava, não, eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu sempre tive essa coisa de, tipo, você vai ter uma xícara, eu quero ter uma xícara só minha. Como que eu faço pra ter uma xícara só minha? Eu vou fazer minha xícara, porque é o único jeito de eu ter uma coisa só minha. Então, sempre tive essas coisas. Então, eu não queria fazer. Então, eu ficava ali no perfeccionismo, buscando a melhor arte. Então, eu perdi muito tempo com isso. Então, o Instagram era muito cansativo e sem resultado. Não aparecia cliente por ali, porque eu não sabia o que estava fazendo. Mas eu estava lá, antes da pandemia. Eu estava no YouTube e no Instagram. E no Facebook. Mas tinha resultado? Não. Zero. E aí, quando a agenda apertava, porque na época eu atendia convênio também, então a agenda ficava mais cheia, larga, a prioridade é atender. Sim. A agenda esvaziava, eu ia correndo pra lá, sem nenhuma estratégia, mas eu estava ali. Então, acho que isso também é muito bom, porque me ensinou muito o que não fazer. Entendi. Mas aí, com a pandemia, realmente eu precisei. Aí, na pandemia, eu deixei o YouTube de lado, porque eu falei, vamos focar em uma coisa só. Tem aquele livro, A Única Coisa, você já leu? Não, ainda não. É uma capinha vermelha, chama A Única Coisa. Esse livro é fantástico. E ele fala muito sobre até esse efeito dominó. Vocês já viram o vídeo do Mr. Beat falando? Falando não, fazendo. Mr. Beat se conhece. Não sei se É um conheço. youtuber que faz vídeos assim, loucura. O Lucas ama. É muito legal. E aí ele fez esse efeito dominó, ele fez o teste, que é o seguinte. Um único movimento projetado numa frequência e numa constância, você pode derrubar muralhas, assim. Você pode fazer qualquer coisa. E aí ele prova isso com o efeito dominó. Então, é um dominó. Você vai fazer um único movimento. Entendeu? De derrubar a primeira peça do dominó. E vai consequentemente os E consequentemente ele vai e faz tudo. Agora, se você pega isso, então, no linear, todos do mesmo tamanho, alinhados, né, de maneira organizada. Então, basta um único movimento para você conseguir derrubar tudo. Tá.
E aí ele fez isso, só que aí você vai aumentando em escala o tamanho do dominó. E aí o MrBeast tem um vídeo que ele fala isso, que ele faz isso. E ele derruba, acho que um muro, uma parede. Ele derruba um negócio lá gigante. E aí ele põe e vai crescendo para testar se é verdade. Que com um único movimento numa pecinha, ele conseguiria derrubar. E ele consegue. Então, ele dá um único toque, um dominó, esses que a gente conhece. Sei. Só que vai crescendo a peça e derruba. E derruba um muro. É um muro, eu acho que ele derruba. Caramba! Então, a gente precisa ter muito foco em uma única coisa. A gente precisa ser assertivo nessa única coisa. Então, se agora a gente está falando de posicionamento, vamos focar nessa única coisa, vamos fazer com intencionalidade, vamos estar entrega. E aí, por isso, eu entendi que vamos deixar o YouTube nesse momento, porque eu preciso ter consistência, conhecimento e experiência no Instagram. E aí eu fui investir em mentorias, investir em cursos, investir em processos de conhecimento para poder fazer o negócio dar certo ali. E aí deu, tem dado muito certo. Então, aí tá rodando, tá funcionando o Instagram, tá trazendo cliente. Hoje todos os meus clientes, eles vêm do Instagram, eles vêm do meu posicionamento. Agora vamos expandir. Aí, faz um tempinho já, foi no ano passado, eu voltei pro YouTube e criei meu canal também de podcast. Porque agora a missão é pôr tua voz no mundo. Sim. Que é honrar, né, a minha criança interior, que sempre quis falar. E o que a minha criança queria? Romper barreiras. Ela queria ser o quê? Uma voz pro mundo, ser missionária, alcançar nações. E o que o digital faz? Isso. Exatamente. Muito E bem. você sentiu hoje que quando você resolveu se posicionar, quando você trouxe um posicionamento realmente consistente, os resultados também foram outros. Totalmente. Porque antes ficava aquela coisa, você não sabe quem é, você não sabe pra onde vai, você não sabe o que tem, cada hora uma coisa. Quando eu comecei a estruturar isso de uma maneira organizada, estratégica, sem perder a autenticidade e essência, aí os resultados começaram a vir, porque você vai tendo firmeza, você vai mostrando quem você é de verdade, você transmite segurança, confiança, e isso vai devolvendo autoridade para você no assunto que você está trazendo. Ninguém vai consumir nada se a pessoa não consegue confiar no que ela está vendo. E principalmente criar ali uma conexão com você, né? Essa conexão a gente cria se posicionando, mostrando quem você é e sendo consistente, de fato, né? Então, assim, quem não é consistente não transmite confiança. Por quê? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se amanhã eu vejo a pessoa, não sei. Vem, aparece, daqui a pouco some um mês, depois aparece 2 dias. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não confio. Agora, quando você tá ali todos os dias, parece que é muito simples. Sim. Mas a pessoa te ver todos os dias, você está comunicando algo muito importante para sua audiência. E aí você consegue trazer essa clareza também na informação, na sua própria narrativa, né? Porque como você vai estar muito mais constante, mesmo que você fale cada dia um pouquinho, todos os dias você está trazendo alguma coisa. Então fica muito mais claro sobre o que é o seu assunto. E Carol, pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta muito especial. Que esse podcast ele foi criado para dar voz a mulheres reais, mulheres da vida real, como você, como tantas outras que tenho certeza que estão nos assistindo. Se hoje esse vídeo fosse transmitido num telão para todas as pessoas, principalmente as mulheres do mundo, e você pudesse deixar uma mensagem para que elas ouvissem, para que elas refletissem, para que aquilo tocasse o coração delas, qual seria a mensagem que você deixaria? Eu comecei pensando em uma mensagem, mas a conversa foi para outro lado, que eu nem vi a hora passar. Mas eu diria pra mulher, assim, olhe para dentro de você, né? A resposta que você busca, o sinal que você está buscando já está dentro de você, já tá aí do seu lado, tá na tua história. Mas a gente precisa parar de olhar para fora e olhar para dentro. Então, desliga um pouquinho os ruídos e olha para dentro de você para ouvir a tua voz. Isso faz total sentido, porque comunica exatamente com a sua própria história, né? Comigo também, porque, querendo ou não, quando você cresce, no meu caso, eu ainda cresci rodeado de muitas pessoas me dando caminhos e direções e opções diferentes. E aí você parece que não sabe o que você quer.
Tanto que você falou de começar e não terminar as coisas, eu sou muito craque nisso. Eu já fiz aula de tudo quanto é coisa pra ter um lazer. Já fiz aula de dança, já fiz aula de coisas artísticas, de biscuit, já fiz aula de 1 milhão de coisas. E eu nunca dou continuidade. Por quê? Porque eu estou sempre buscando, tava sempre buscando essa aceitação do outro. Eu vou fazer tal coisa porque esse grupo faz isso, eles são super legais e eu vou fazer parte do grupo. E muitas vezes não é o que a sua essência realmente você tá querendo, né? Aquilo que você quer deixar de marca, de presença, o que você quer fazer sentido pro teu coração, pra tua mente, né? Então, pra mim, eu também precisei desligar esse botãozinho aí dos ruídos externos e perder esse medo, me posicionar realmente, porque no meu caso, eu vim de mais de 10 anos na fotografia. E quando você resolve... Só que assim como você tem o conhecimento sobre posicionamento, além da psicologia, porque o posicionamento faz parte da Carol psicóloga, no meu caso é a mesma coisa. Tanto a questão empresarial, né, o marketing digital, o posicionamento foi quem construiu a carreira da Thaís fotógrafa. Mas eu era sempre muito vista como a fotógrafa, a operacional, a Thaís que tira foto. E não era essa a imagem que eu queria, era a imagem de quem tem, de fato, um conhecimento e que pode transmitir esse conhecimento e ter um impacto na vida das pessoas. Então, eu precisei passar por um processo para eu conseguir me colocar dessa forma, me posicionar realmente dessa forma. E esse posicionamento, ele pode transformar a forma com que o outro te vê. Né? Porque, na verdade, o posicionamento ele é a mensagem que você comunica, é como você quer ser percebido. E ele tem um poder muito grande quando você sabe utilizar, seja para o teu trabalho, seja para a sua vida, né? Na nossa vida a gente precisa se posicionar. Então, isso realmente é algo que fez muito sentido na sua vida e que hoje transformou numa profissional super reconhecida nas redes sociais, que tem um peso muito grande, que de fato é uma delícia ficar te ouvindo e a gente poderia ficar horas aqui conversando. E deu pra ver que eu gosto de falar. Gosta de falar, exatamente. E que bom que você fala. Porque as tuas palavras, né, tudo que você traz de mensagem tem um impacto direto no coração das pessoas. Então, assim, que você continue falando cada vez mais, que você continue colocando a sua voz no mundo, impactando tanto as pessoas como você já vem fazendo hoje, tá? Eu te agradeço o seu carinho desde sempre, né? Você é uma pessoa muito forte, muito bem posicionada, que sabe o que quer, que tem uma ousadia, uma garra, que realmente inspira pessoas. E eu tenho certeza que você vai, assim, romper, como tá aí no teu braço, né? Vai pro mundo também. E agradecer esse espaço. Eu tenho certeza que aqui é um lugar de realmente potencializar mulheres. De colocar a tua voz no mundo, né? E como eu sempre falo, a mensagem que você carrega, só você pode falar. Então, tudo aquilo que a Thaís viveu, as experiências, as dores, os sucessos, as frustrações, tudo isso foi te forjando para que você hoje pudesse pegar essa história e colocar ela pro mundo e deixar ela expandir, deixar ela impactar pessoas. Então, o momento é esse, né? De realmente olhar para dentro e falar assim, tudo que eu vivi agora tá aqui para poder ser adubo, fertilizante na vida das outras mulheres, porque eu já consegui desfrutar disso. Eu consigo hoje colher frutos da dor, então eu posso ver pessoas que ainda não estão ali nessa etapa, pegar na mão delas e avançar. Então, você está estendendo a mão, deixando as pessoas te verem. Eu desejo muito, muito, muito que você possa ir para além do que você imagina, para além de onde você sonhou. Porque nós fazemos nossos planos, mas é Deus quem dirige a nossa vida. Nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Olha só. Dessa forma, jamais. Mas fui surpreendida, né? Eu tinha sonhos, muitos sonhos, mas Deus pegou os meus sonhos e Ele pulverizou, assim, ele chegou pra cima e depois fez tudo. Então, viva isso, se lança como você é, intensa em tudo que você faz, verdadeira em tudo que você faz, excelente. Acho que, excelência é a palavra que traduz muito quem é a Thaís. E isso vai realmente fortalecer tuas pernas, teus pés, pra te dar uma distância longa nessa jornada e nessas conquistas. Amei, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio muito especial, que vale a pena você estar aqui com a gente.
A história da Carol é única, ela é especial e ela tem um toque ali que com certeza vai falar diretamente com o teu coração. Então, muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um comentário, me fala o que mais te tocou dessa conversa toda, desse papo todo que foi tão bacana, e a gente vai continuar esses episódios toda semana. Então, você também consegue me encontrar nas minhas redes sociais, sempre Thaís.Simplício, no YouTube, no TikTok, no Instagram, e eu espero você lá, que vai ser um prazer poder compartilhar ainda mais sobre posicionamento e tantos assuntos incríveis relacionados à vida da mulher e da empreendedora. Carol, mais uma vez, obrigada. É um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.